Hoje é uma aula especial. Hoje é uma aula muito especial. E eu gostaria, então, de convidá-los, antes de qualquer coisa, a uma pequena viagem. Nós embarcaremos a cavalo, se preferirem, numa carruagem muito bem adornada, diretamente para o início do século XVI. Estamos a cavalo. Os homens estão de colete, gibão e colotes, numa roupa com detalhes dourados e mangas bufantes, e uma gola muito espalhafatosa. Estamos com bigodes fartos. Estamos rumando, né, para a Aquitânia. Estamos rumando para o sudoeste francês. E, claro, as moças estão com um vestido à moda católica, né? Um vestido longo, fechado até a garganta, em tons, preferencialmente, né, tons terrosos, ou, se você for um pouco mais expressiva e ousada, em tons esverdeados, um pouco luminosos, cabelos presos, né, para demonstrar modéstia e pudor. E estamos aí caminhando rumo ao início do século XVI para conhecer uma das maiores mentes do século XVI e que diz respeito exatamente à aula de hoje, aos assuntos tratados de hoje, ainda dentro do escopo de estudos em ler e escrever, ainda sob os domínios da obra do Mortimer Edward. Muito bem, então convido vocês nessa jornada ao início do século XVI, nós vamos lá, então, para o Renascimento francês, tratar com um sujeito chamado Michel Eichen. Michel Eichen. O famoso ficou conhecido como Michel de Montaigne, né? Michel de Montaigne. Michel de Eichen vai se transformar mais tarde, quando herdar a vasta propriedade do seu pai, será chamado de Sieur de Montaigne. Sieur de Montaigne, o Senhor de Montaigne. Ele nasce em 1533. E falecerá em 92. Então, ele é um homem que pertence inteiramente ao século XVI. Ele é uma mente símbolo do século XVI. Foi o escritor mais influente do que se convencionou chamar Renascimento francês. Muitos ainda não sabem que o Renascimento foi um fenômeno de caráter nacional. Nós temos um Renascimento italiano, nós temos um Renascimento francês, nós temos um Renascimento inglês. No entanto, nós não temos exatamente um Renascimento alemão, né? Não há um Renascimento alemão. Na Alemanha as coisas se darão de uma forma muito mais progressiva e tardia, né? Mas isso envolve aspectos políticos, culturais e religiosos, sem falar nos étnicos, claro, peculiares à história das nações germânicas, que nós hoje não entraremos, né? Teremos oportunidades para apreciar a história germânica em momentos mais adequados. Hoje estamos numa porção mais ocidental da Europa, estamos numa porção mais ocidental e mais meridional, certo? Estamos no Renascimento francês. E Michel de Montaigne, ele brilhará ao lado de outro grande nome das letras francesas, não tão conhecido aqui, fora os estudantes de letras e pessoas mais assim afeitas, né, a leituras mais exigentes. Nós temos o grande brilho de François Rabelais, né? Nós falamos aqui mais aportuguesadamente como Rabelais, né? François Rabelais, que é o
autor de uma obra satírica de difícil interpretação, Gargantua. Né? Ele é o autor do Gargantua, ele é autor do Gargantua e Pantagruel. Gargantua e Pantagruel. Bom, além disso, ele foi contemporâneo, então, só para situar melhor historicamente de forma horizontal, a gente sair dessa coisa de linha cronológica, né, de estudar as coisas com uma simples sucessão no tempo, sem relação umas com as outras, né, abrindo mais o campo da história, não apenas seguindo um morro da história, uma escadinha da história. No campo, nós temos a Michel de Montaigne como um componente do que foi chamado pela historiografia iluminista de Cinquecento, né? Cinquecento, uma terminologia para a terceira fase do Renascimento italiano. No Cinquecento, que é uma forma de renascimento mais internacional, nesse período aqui se destaca, então, a obra de Rafael Sanzio e Michelangelo Buonarroti, né? Muito conhecido por vocês, especialmente. Ele foi contemporâneo, então, né? De Rafael e Michelangelo. Foi contemporâneo também de Maquiavel e de Guicciardini, né? É importante apontar a obra de Guicciardini como um dos fundadores da historiografia científica. Foi contemporâneo, em termos de letras, de Torquato Tasso, de Jerusalém Libertada, e também do grande humanista, um dos maiores mentes do seu tempo, que foi Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã. Esta é a época também, olha só, esta é a época também de Copérnico e Galileu. Vejam que é um ponto de viragem histórica, né? É um período de nascimento da razão. E, em formas mais gerais, Montaigne ele é mais célebre por ter popularizado, em algumas interpretações revitalizado, em outras inventado, o que se convencionou chamar de ensaio. O ensaio como um gênero. Sua inspiração foi a publicação, a tradução latina das Vidas Paralelas de Plutarco. Plutarco, vocês conhecem, aquele historiador que nasceu no norte da Grécia, na Beócia, né? Plutarco foi um beócio, viveu entre o século I e o II da nossa era comum, e estudou matemática, estudou retórica, mas a sua maior paixão foi história, e produziu uma coleção universal de biografias. Foi muito apreciado no Renascimento francês. E assim, como era o costume da intelectualidade francesa do seu tempo, viajou, travou contato intenso, intercâmbio intelectual com a Itália. Porque, em termos de século XIV, se pensarmos, por exemplo, na escolástica, né? Em termos de século XIV, século XV, a Itália é a escola da Europa. A escola da Europa. Não apenas em termos de arte, mas em política, em republicanismo, em realismo na ciência, em crítica filosófica. Para irmos além do conhecido imediato das artes visuais e plásticas. É a mente da Europa. Então, o que nós vamos descobrir lá na corte
por exemplo, do absolutismo francês, lá no tempo de Luís XIII, Luís XIV, né? O fim da Guerra dos 30 Anos e todo o brilho da corte francesa e dos literatos franceses, do humanismo francês, da etiqueta francesa, e tudo aquilo que nós conhecemos, né, como barroco francês, tudo isso veio de uma grande escola italiana e de pequenas influências secundárias da Espanha, que também veio da Itália. Então, via de regra, quem quisesse estudar, aprender tudo que havia de tendência do momento, ia para a Itália. E Montaigne, sendo filho de uma família aristocrática francesa, de grandes posses, não ficaria atrás. E ele recebeu uma educação que vale a pena mencionar. Um tipo de educação que vale a pena mencionar, porque ela se transformou também num modelo epigramático, digamos assim, de educação liberal. Vamos avançar mais um pouquinho. Então, a sua educação, em primeiro lugar, foi de responsabilidade do seu pai, que era extremamente zeloso pela educação do filho. É uma coisa ímpar na história, uma coisa ímpar. E é interessante, porque nos primeiros 3 anos de vida de Montaigne, nos primeiros 3 anos de vida, o pai dele colocou ele para viver junto a camponeses. Humildes, para que ele, desde cedo, aprendesse sobre as agruras da vida. E, claro, próximo da terra, né? Estar próximo da terra. E depois ele retorna para casa. Isso tudo na Aquitânia, hein? Lembrando que a Aquitânia é uma região francesa que faz divisa com o Nordeste espanhol. Então é a porção mais meridional da França. E o povo original da Aquitânia é um pequeno parêntese que é interessante. Porque se vocês virem o rosto, o aspecto, e quando conhecerem a obra do Montaigne, né, eu creio que vocês já conhecem, já leram, já ouviram bastante falar, já leram parte dos ensaios e tudo mais. O Montaigne, se você não conhecer bem, né, você vai achar que ele é um espanhol. Você toma ele como um espanhol. Ele tem uma aparência de espanhol. Ele se veste, né, ele tem até o bigode, né, o famoso bigode espanhol faro, né. Ele tem tanta fartura de cabelos quanto eu, né? Talvez eu tenha mais do que ele, inclusive. O que me deixa, né, um pouco mais tranquilo. Ele tem um aspecto de espanhol, mas é porque é interessante mencionar que o povo aquitani, que seria o nativo da região, ele não era céltico. O próprio Júlio César, e o Júlio César, como você sabe, ele tem o seu relato de batalhas e guerras e viagens, né? Sobre os gauleses, em primeiro lugar, né? As suas viagens e campanhas pela Gália. César tem um certo valor enquanto historiador também e etnógrafo. Não apenas Tácito, né? Não apenas Tácito, mas César também é citado muitas vezes como referência. E ele é referência para pensarmos o povo aquitani. E o aquitani, ele é muito semelhante aos demais ibéricos. Claro que a região recebeu, né, domínio franco, né, de Carlos Magno, né, foi latinizada muito cedo, mas ficou, né, um vestígio dos povos mais antigos. É uma comunidade, historicamente, ao longo da Idade Média, uma comunidade da Aquitânia, assim, tanto fechada, rústica, mas que depois do século, se bem me recordo, a partir do século XIV e XV, ela estabelece um bom contato comercial com a Inglaterra. Na verdade, é o contrário, né? É a Inglaterra que chega ali
e estabelece ponto de contato, como ela vai fazer com o resto do mundo. Os ingleses são os famosos enxeridos, né? Eles chegam lá e olham, olha, eu gostei do azeite que vocês têm aqui. Mas azeitona bonita, né? O que você acha da gente fazer um negócio? Para que nós dois ganhemos, né? O que você acha, meu caro? Né? O inglês e o seu senso comercial, né? Então, mantiveram um bom contato comercial a ponto de a região ser controlada pelos ingleses, né? Claro que o comércio com a Inglaterra não é apenas dinheiro, né? É uma questão de domínio político também. E depois é uma região que, ao longo das guerras religiosas, que nós vamos citar agora, será um ponto de refúgio para os huguenotes franceses. Né? Eles recuarão ali para a Aquitânia, para a região da Aquitânia, fugindo das perseguições dos católicos. Isso ainda no século XVI, ainda não entrando no XVII, não entrando em Guerra dos 30 Anos, nada disso. Antes, tá? Estamos falando do período das reformas. Então, isso tudo para dizer assim, é uma região que, tendo recebido huguenotes no período de perseguição na França, a França é decididamente católica, né? Decididamente católica, e é o Estado europeu que primeiro se modernizou em termos de nacionalização, em termos de criar um exército nacional, né, de estabelecer bem suas fronteiras, porque a França, diferentemente, por exemplo, da Itália e da Alemanha, ela não tem problemas graves com fronteiras, porque as suas fronteiras obedecem um contorno natural, né, entre montanhas e rios e vales. Então, a porção territorial da França hoje é a mesma há muitos séculos. Ela se alterou com as conquistas, especialmente com as conquistas do absolutismo, né? Com as conquistas de Luís XIV em primeiro lugar, né? De Luís XIV em primeiro lugar, um período de auge político, né? Autoritário do Estado francês, mas os limites territoriais da França nunca foram exatamente um problema. E ela também nunca teve um problema assim demográfico, né? De alta concentração populacional, até o início do século XIX. Até porque é um pouco sombrio dizer isso, né? Um pouco de piada de mau gosto, mas Napoleão, com as suas guerras e morticínios de jovens, ele acabou controlando bastante, né, o crescimento populacional da juventude francesa. Né? Mas nunca teve esse problema. É um problema que a Itália teve, um problema que os Estados alemães tiveram, a Prússia teve um problema grave de território e população, né? Mas que a França não teve. Isso ajudou muito no seu desenvolvimento e na sua organização interna, na sua boa distribuição de recursos, na sua economia, né? Não teve problemas graves com êxodo, né? Com migração, problemas de falta de recursos, né? Então isso favoreceu bastante a história da França em contrapartida. E a Inglaterra é a mesma coisa, ela foi muito favorecida com o seu clima, com o seu solo, com a mão de obra, com o limite territorial, né? O problema foi com a Escócia, né? Com a pobre Escócia, né? No norte, que sempre recebeu ataques ingleses, né? Mas tirando isso, o fato de ser uma ilha favorece também. Muito bem. Aquitânia, então, vocês vejam que é um local de certa tolerância, porque os huguenotes ficaram ali, foram protegidos ali no período de perseguições. Então, nós temos uma comunidade moderada, numa época de radicalismo. Vejam que isso diz respeito exatamente à personalidade que, por hora, nos debruçamos. Bom, voltando agora para a biografia de Montaigne. Então, ele passa os 3 primeiros anos de vida com os camponeses, volta para casa, e quando ele chega em casa, já tem lá um médico alemão que não fala francês esperando ele, contratado, evidentemente, pelo seu pai, não para tratá-lo enquanto médico, mas para ensinar latim como sua primeira língua, e não francês. Então, ele é um francês cujo idioma natural e primário é o latim. E todos os empregados da casa são obrigados a conversar com o jovem em latim. Nenhum outro idioma é permitido, apenas o latim, para que ele se torne um latinista perfeito. E o ponto é que dá certo. Né? Dá certo,
Rapidamente ele aprende o latim, conversando todos os dias, né? Só ouvindo ordens do seu pai e dando ordens, né, em latim. E, em breve, começa a aprender também o grego. Isso tudo na infância, tá? Não na adolescência, na infância. Ele começa a aprender o grego por meio de jogos. Métodos nada ortodoxos. E dá certo. Tanto que ele já entra numa escola, num internato, um colégio, né? Um colégio de artes liberais, como sempre, né? Ele vai estudar artes liberais, em latim, num colégio francês, e ele conclui o currículo inteiro desse colégio com 13 anos de idade. Então, com 13 anos, ele... não é brincadeira, né? Ele já vai para a universidade. Com 13 anos, ele já vai estudar direito. Né? Bom, em termos gerais, ele conquistou as graças do rei francês de então, que era Carlos IX. Carlos IX é uma figura conhecida também. O Carlos VIII, inclusive, foi um dos monarcas que pressionou o papado, né, que invadiu os estados papais no norte da Itália. E Carlos IX, aqui, ele é o penúltimo da casa dos Valois da França. Valois, né, dos Valois franceses. Carlos IX. E ele cai nas graças de Carlos IX e é agraciado com o título de nobreza. E isso o permite ingressar, então, numa vida de diplomacia e estadismo. Durante a sua vida, Montaigne não foi famoso enquanto escritor. Ele foi mais famoso quanto um estadista e diplomata. Né? Como um embaixador, como um negociante, né? Moderado, em período de perseguição e violência religiosa. É notável a sua amizade íntima, próxima, com o poeta humanista, que você já deve ter ouvido falar nele. Ele tem um ensaio muito bonito, que é o Etienne de la Boétie. Etienne de la Boétie. O Boétie, ele era um pouco mais velho que o Montaigne, acho que 3 anos mais velho que o Montaigne, mas eles formam uma amizade, assim, clássica. Já é clássica a amizade dos dois, e o Montaigne vai sobreviver a essa amizade. Acontece que o Boétie vai falecer e Montaigne vai lamentar o resto da vida o falecimento do seu amigo. Aí tem aquela frase célebre: porque era ele, porque era eu. Ele se identificava, assim, um tipo de amor místico pelo amigo, né? E ele tem máximas sobre a amizade, o Montaigne, entrada para a história. Você quer saber o valor da amizade, é só ler os escritos de Montaigne sobre a amizade. Bom, então, ao longo das guerras religiosas, lembrando aqui que estamos falando, então, do período da Reforma protestante, que teria início histórico, assim, cronológico, em 1517, né, com a fixação das 95 teses de Martin Luther, lá em Württemberg, e a Contra-Reforma, né? E a Contra-Reforma de 1545, que é a data de publicação oficial do Concílio de Trento, né, que vai estabelecer toda uma estratégia de reformas na Igreja Católica e de perseguição, punição a tudo que for considerado heresia. Bom, Montaigne é de uma família católica, mas uma família católica ilustrada, já perceberam, né? Ele atuará, então, como um diplomata conciliador
em primeiro lugar, dentro da França, um conciliador das forças huguenotes, em primeiro lugar calvinistas, né? E conciliador das forças católicas. Então, ele cairá, é um caso ímpar na história, porque ele cairá nas graças tanto de um monarca católico quanto de um monarca protestante. Então, nós temos aqui Henrique III, Henri, né? O Henri III, que é o último da casa dos Valois, né? Que era católico, e nós temos o primeiro da casa dos Bourbon, que é o Henrique IV, o famoso bom e velho Henrique, né? Bom e velho Henrique IV, que vai ser um dos maiores monarcas, se não o maior, da história da França monarquista, que era de uma família protestante e que mais tarde, por uma questão estratégica brilhante, se converterá ao catolicismo e criará um édito de conciliação na França. Ele vai findar com as guerras huguenotes, né, com as guerras religiosas dentro da França. Michel de Montaigne cai nas graças e é elogiado e respeitado pelos dois. Pelos dois. E ele dará um apoio integral a Henrique IV na sua política de conciliação religiosa, tolerância na França. Claro, vocês perceberão com Montaigne que ele foi um viajante também. Ele viajou por toda a Europa. E o bacana é que ele fez algo que vai influenciar muito mais tarde o nosso ilustre René Descartes. Que é o que? Viagem com um diário de bordo. Ele vai anotar os costumes dos povos, os hábitos das regiões, as dietas, o jeito de vestir, de falar. Tudo aquilo que for curioso, ele vai anotando para suas reflexões posteriores. E lembrando também, pessoal, que estamos no século de colonialismo, século de explorações marítimas. 1500 e tralala, a gente já lembra o quê? América, né? América, Central, Sul, em primeiro lugar, que é a conquista da costa leste americana pela coroa espanhola. Em primeiro lugar, espanhola, né? E depois portuguesa. Porque nós temos duas grandes forças na Europa aqui. Os Valois Bourbon e qualquer outra, os Habsburgos. E quem é o grande chefe Habsburgo nesse tempo? Simplesmente o maior de todos, Carlos V. Carlos V. Montaigne viveu durante todo o reinado de Carlos V. Carlos V era basicamente o senhor do mundo. Existiu um rei do mundo, né, nos termos do René Guénon, né? Esse cara foi o Carlos V, em termos políticos. Né? Foi o Carlos V. Pesquisem aí, domínios da coroa espanhola, Habsburgo, Carlos V. Você vai ver que o cara dominava o mundo. Basicamente. A parte que ele não dominava era a parte que estava a Inglaterra e a França. Não é brincadeira. Né? Então é um período assim, de contato com povos estranhos, com terras estranhas. Uma editora, agora não vou me recordar qual é, aqui no Brasil, publicou algumas seleções de ensaios do Montaigne, e é triste, porque ninguém quer publicar os ensaios completos, só seleção. E dão uma ênfase num determinado ensaio que se chama Dos Canibais. Um ensaio chamado Dos Canibais, do Montaigne. Neste ensaio, ele fala um pouquinho sobre a América do Sul. Dá para perceber que ele está falando até do Brasil, um pouquinho do Brasil. De uma forma um pouco exagerada, né? E é engraçado, ele parte de Platão, da narrativa de Platão sobre a Atlântida, né, para falar sobre continentes perdidos. E ele fala que a América parece ser um continente perdido da antiguidade remota, com seus seres estranhos, né? Ele não deixa de ter razão, né?
Estamos ainda vendo seres estranhos por aí de vez em quando, né? Na mídia, né? O que mais tem aqui são seres mitológicos, né? Que ninguém acredita que existe, mas estão aí andando e falando e opinando, né? Esse que é o pior. E a gente tem que ouvir, né? E ele parte também de Aristóteles, de um determinado escrito de Aristóteles, que não sabemos exatamente qual é, em que ele fala também de um continente perdido. Né? E ele fala sobre costumes estranhos de povos selvagens, mas não de uma forma preconceituosa. Né? Não de uma forma preconceituosa. E ele defende os povos assim, não europeus, vamos dizer assim, da alcunha de bárbaros, de canibais, como eram chamados. Né? Todos os povos ameríndios eram canibais, selvagens canibais que precisamos salvar, né? Vias conversivas religiosas, evidentemente. E ele vai dizer que selvagem, na verdade, não tem muita diferença de um selvagem para um cultivado. Ele fala assim, a grande diferença é que eles não usam calções. Eles não usam calções. Montaigne é um baita satírico também, né? Mas nesse ensaio que é mais popular aqui no Brasil, dos canibais, fica evidente o reflexo do seu tempo, do seu contexto de exploração, colonialismo, de travar contato com povos que jamais se imaginou que existissem, salvo relatos da antiguidade, né? Entremeados com mitologia. E é interessante, agora a gente entra num ponto mais próprio aí dos nossos estudos, é que em 1570, né, já aos princípios da sua meia-idade, chegando nos 40 anos, o Montaigne ele vai retornar para a propriedade da família, na Aquitânia, depois de muitas viagens, e aqui o seu pai terá falecido 2 anos antes, o pai dele vai falecer em 1568, se eu não me recordo, e ele vai herdar toda a propriedade, e ele vai se transformar, né, no Sieur de Montaigne, o senhor, né, da propriedade, e vai aproveitar a oportunidade para se retirar do convívio social. Nessa propriedade tem uma torre perfeitamente circular, uma torre românica, sabe, medieval mesmo, torre, sabe, torre, fortaleza, na propriedade deles. E nessa torre tem uma biblioteca. Montaigne se isola nessa torre, chamada Torre do Castelo. Ela foi preservada. Você pode visitar a Torre de Montaigne hoje, na Aquitânia, está lá. Pesquisem aí, tem fotos, né? Vocês podem ver como ela é. Ele se isola nessa torre, junto com uma biblioteca que tem em torno de 1.500 volumes, e para aquele tempo mesmo já era algo exorbitante, tem 1.500 exemplares, né? Ele se isola ali por 10 anos nessa torre. Fica 10 anos escrevendo. O quê? O que ele está escrevendo? Os seus famosos ensaios. E ele vai sair de lá, então, em 1580, né? Beirando 50 anos. E nos seus ensaios ele declara pura e simplesmente algo que na época não foi muito bem recebido. Ele vai dizer o seguinte: eu sou o assunto do meu livro. Ninguém antes dele fez algo assim. Ninguém fez o que ele fez. Então, quando eu falo para vocês assim, alunos, por favor, escrevam uma dissertação de teor pessoal, eu posso dizer simplesmente assim: imitem o estilo de Montaigne, porque basicamente o estilo pessoal é Montaigne. Um ensaio livre. Falar sobre si mesmo. Mas Montaigne não comete o erro do escritor e do poeta, do romancista contemporâneo. Qual que é o maior erro? O erro atual do escritor. Ele é autoindulgente. Ele é complacente. Ele se pinta
aos moldes trágicos da arte poética de Aristóteles. Ou seja, ele se pinta melhor do que ele de fato é. Montaigne não faz isso. Ele faz, mas é o contrário. Ele pinta ele bem pior, né? Como na comédia, né? Ele pinta a si mesmo pior e ele expõe todos os seus defeitos, suas falhas, a sua memória fraca. Ele diz que ele tem a pior memória que ele já viu. Ele escreve mal, ele fala, eu não gosto nada do que eu escrevo. Quando eu começo a escrever poesia, eu fico triste. Meu único mérito é quando eu me comparo com os que são aclamados no meu tempo. Né? Aí eu percebo que eu valho alguma coisa, mas tirando isso, enfim, é extraordinário. Extraordinário. Então, é um texto totalmente pessoal, introspectivo, potencialmente reflexivo. Ele vai falar, então, com total franqueza, honestidade, algo que nos é um pouco estranho, né, hoje, né? Falar em franqueza e honestidade. Sua inspiração, isso é que é importante citar, podemos citar como duas maiores inspirações para a sua produção, para os seus ensaios. A primeira podemos citar como Plutarco, que eu havia falado antes, né? Como historiador, biógrafo, e Lucrécio. Lucrécio já é romano, né? Poeta e filósofo ainda de dados biográficos tanto quanto misteriosos e incertos, mas ele é citado como o maior discípulo de Epicuro. Né? Lucrécio é a representação do pensamento epicurista aplicado na física, ou, em termos mais modernos, a filosofia da natureza. A sua obra é a célebre De Rerum Natura, que no Brasil traduzimos como da natureza, sobre a natureza, ou da natureza das coisas, da natureza do mundo. De Rerum Natura. E ali Lucrécio expõe claramente, de uma forma poética, magnífica, com pitadas de mística, os preceitos epicuristas de uma filosofia materialista, fisicista, determinista, uma filosofia anti-supersticiosa, antimítica, cética, porque o epicurismo ele é cético. E claro que não é inimiga do corpo, não é inimiga da carne, não é inimiga da natureza, não é inimiga do sangue, né? Em quaisquer terminações que vocês preferirem. O epicurismo, ele nos fala do prazer e nos fala do corpo. Coisas que só vão voltar a ser faladas e sugeridas, enfim, no Renascimento. Ou seja, faz todo sentido Montaigne ter lido Lucrécio e ter lido Plutarco no tempo dele, o tempo do Renascimento, o tempo do humanismo, ainda que marcado por guerras religiosas, o que é peculiar, né? É peculiar da Europa essa conjugação de fervor religioso, né? Fanatismo e libertação intelectual, né? Libertação das raias da razão, do pensamento, da opinião, da livre crítica. É interessante como as duas coisas, ao longo dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, caminham juntas. É bem curioso. Bom, e nos ensaios ele fala de si mesmo, claro, com frequentes analogias com a própria natureza da humanidade, né? Natureza humana. E é um livro cheio, riquíssimo de citações latinas de todo pensador romano que vocês puderem imaginar. Ele não é apenas epicurista, ele cita ideias pirronistas, ideias do estoicismo, cita muito Horácio, cita muito Cícero, Sêneca. É uma aula completa de filosofia romana. Montaigne é um portal para quem quiser conhecer melhor
todo o pensamento romano produziu, começa com Montaigne. É um ótimo professor. É um ótimo professor. E a marca pessoal de Montaigne é o ceticismo. Montaigne é fofoqueiro. Ele conta tudo. Tudo. Até o que acontece dentro da casa dele. Com empregada, amigo, amante, de tudo. Tudo. Ele não tem papas na língua. Ele fala até sobre questões físicas dele, do próprio corpo. Né? Sem muitos detalhes, por enquanto. Né? O ceticismo dele e uma certa agnosia são peculiares. É incrível como ele escreveu o que ele escreveu no tempo em que ele escreveu. Certo? E como um comentário final, gosto sempre de falar sobre influências. Quem ele leu do seu tempo, com maior prazer, foi Erasmo de Roterdã. Foi um humanista, teólogo, jurista, diplomata, etc., neerlandês. Hoje chamamos a região de Países Baixos, né? Mas que no mundo moderno medieval era a Holanda. E leu, igual a fim, o seu grande amigo, né? Amigo de Roterdã, que foi Sir Thomas More, humanista inglês, jurista também, diplomata, conselheiro. Leu, então, Roterdã e More. Ambos esses autores são bem apreciados no meu curso de Filosofia Universal, mais adiante. Então, não se apoquente. Nós vamos também visitá-los, cada um na sua época, no seu tempo, com suas amizades, seus romances pessoais. É tudo muito fascinante. Ele vai influenciar, hoje, a psicologia e a pedagogia. Curioso. Montaigne influenciando a própria ciência. Debate-se, inclusive, que ele tenha influenciado um pouco depois o próprio William Shakespeare. Né? Existem trechos de semelhança, né, dos ensaios de Montaigne com A Tempestade, de Shakespeare. Não sei se vocês já leram, recomendo a leitura da Tempestade como uma das últimas obras de Shakespeare. Não comecem Shakespeare com A Tempestade. Não comecem Shakespeare lendo Hamlet. De modo algum. Vai ser o pior modo de começar Shakespeare. Né? Mas quem já tiver algum contato, conhecer a Tempestade, tá aí uma dica. Né? Ele foi muito lido por quem? Blaise Pascal? Vocês tinham dúvidas? Não tenho. Pascal leu muito Montaigne. Entre os modernos, posso citar o nosso querido Charles Sainte-Beuve. Bom, esse cara leu todo mundo e falou sobre tudo. Ele é um crítico francês brilhante. Eu cansei de elogiar ele para vocês. Sainte-Beuve teceu vários elogios a Michel de Montaigne, tanto por ser um conterrâneo de letras, né? Nós temos um norte-americano, o grande brilho das letras americanas, que foi o Ralph Waldo Emerson. Também leu Montaigne, elogiou. Emerson é um ensaísta norte-americano. Ele é um ensaísta. Como ele não poderia elogiar o criador do gênero? Né? E nós temos um sujeito que nunca elogia ninguém e elogiou Montaigne, agradeceu por Montaigne ter existido. Ele diz, inclusive, que o fato de Montaigne ter nascido, ter vivido e ter escrito tornou o mundo um lugar melhor de se viver. E eu estou me referindo a Friedrich Nietzsche. Então, assim, Montaigne é o cara. Em termos de escritas, você está procurando um escritor ideal, pode começar com ele. É uma ótima opção. Eis o homem, et homo. Eu apresento para vocês a nossa coleção Os Pensadores, no primeiro volume, traz a obra completa. Não é uma seleção, são os ensaios completos de Michel de Montaigne. Essa capa azul com letras douradas é a primeira edição da coleção Os Pensadores. Referência obrigatória e já consagrada no Brasil.
Se vocês quiserem ler completo Michel de Montaigne, aqui está a solução para os seus problemas. Gostaria então de fazer uma leitura rápida sobre Montaigne. Um dos seus ensaios é sobre a sua biblioteca. Ele fala sobre os seus hábitos de leitura, sobre a sua própria prática de leitura, sobre o seu convívio com os livros, o que os livros significam para ele. Ouçam com atenção. Michel de Montaigne dirá o seguinte: o trato com os livros tem por si a constância e a facilidade de seu serviço. Este tem seguido comigo todo o curso de minha vida e me acompanha por toda parte. É ele que me consola na velhice e na solidão. O hábito da leitura como consolo e que me alivia do peso de uma ociosidade aborrecida, libertando-me ainda a qualquer momento das companhias que me desagradam. Né? Novamente, aqui a ideia, que nós já vimos antes, do livro como um diálogo, uma conversa, um encontro com outras pessoas que é escolhido, é eleito por nós. Não somos constrangidos pelos livros, como somos pelos nossos contatos anteriores, com a socialização forçada. E é ainda ele que atenua os golpes da dor, quando esta não é de todo suportável e senhora do momento, novamente enfatizando o papel de consolo. Para me distrair de uma ideia importuna, é bastante recorrer aos livros, até função terapêutica. Eles logo me chamam a si e me distraem da minha ideia. Entretanto, não se revoltam, como seria natural por verem que eu só os procuro na falta de outras satisfações mais reais, vivas e naturais, que se alcançam em outros comércios da amizade e do amor, e recebem-me sempre com a mesma disposição, coisa que nós não temos com amigos. Especialmente, isso vindo de um homem que passou 10 anos na companhia de livros é muito significativo. Bem pode ir a pé aquele que leva o cavalo pela rédea, diz o adágio, né? Como dizem comumente, querendo dizer que ele montará quando quiser. Está com o cavalo aqui na mão, bom, eu vou andando. Quando eu quiser montar, eu monto. Mas se eu não quiser montar, eu não monto. Eu passo o caminho todo a pé. Então, nosso Tiago, Jacques II de Bourbon, rei de Nápoles da Sicília, que sendo belo jovem missão, se fazia transportar através do país numa padiola, recostado em uma almofada de penas, trajando roupas de pano cinzento e na cabeça um boné do mesmo pano, seguido, entretanto, de grande pompa real, liteiras, cavalos à disposição, de todas as qualidades, fidalgos e oficiais, representava ainda assim uma austeridade delicada e vacilante. Não é para lamentar o doente que tem a cura em suas mãos. Na experiência e no uso de certa experiência, que é cheia de verdade, consiste todo o fruto que eu tiro dos livros. Na verdade, não me utilizo deles, ou quase tão pouco como aqueles que não se ocupam de livros. Tiro deles o meu prazer. Como os avarentos tiram o seu de seus tesouros, simplesmente por saber que eles me darão esse prazer sempre que eu quiser, ainda que eu não use, né? Minha alma se satisfaz e contenta com esse direito de possuidor. Nunca viajo sem livros, nem na paz e nem na guerra. Contudo, passam-se habitualmente muitos dias e meses sem que eu os utilize. Só pelo prazer de tê-los ao lado, né? Como um cavalo na rédea. E será logo, será amanhã, digo eu comigo. Será quando me apetecer. E assim vai correndo o tempo. Entretanto, sem que eu sinta os meus sofrimentos. Pois nem eu sei dizer como me dá repouso e alívio a ideia de que eles estão ali, ao meu lado,
prontos a me darem um prazer que eu lhes peço, enchendo-me de reconhecimento pelo socorro que trazem na minha vida. É a melhor provisão para esta humana viagem da vida. E lamento extremamente os homens de inteligência que dela se privam. Aceito com mais facilidade qualquer outra espécie de divertimento, por mais ligeiro que seja, quando me é proposto, se sei que o dos livros não me virá a faltar. E como são os hábitos literários de Montaigne? Em casa, ocupo-me mais dos livros do que em viagem, e vou muitas vezes para a biblioteca, onde posso dirigir facilmente pela casa. Fico por cima da porta de entrada do castelo e vejo embaixo o jardim, o galinheiro, o pátio e quase todas as partes da casa. Ali folheio ora um livro, ora outro, sem ordem e sem plano, ao sabor do momento. Umas vezes sonho, outras vezes anoto e dito, passeando de um lado para o outro os meus sonhos que aqui apresento aos leitores. Ele faz descrições de como é a biblioteca dele e em seguida vai dizer o seguinte: todo o aposento retirado, de qualquer lugar que seja, exige que haja perto um lugar para passeio. Os pensamentos adormecem quando eu me assento. O espírito não se move quando as pernas não o agitam. Todos os que estudam sem livros passam por essa dificuldade. Procuro conservar o domínio deste lugar privado sem o partilhar com ninguém, subtraindo este canto da casa à comunidade conjugal dos filhos e das pessoas de minhas relações. Ou seja, ninguém entra aqui quando eu estou aqui. Simples assim. Infeliz, ao meu juízo, quem não tem em casa um lugar de recolhimento. Infeliz. Onde esteja só consigo mesmo. Onde possa voltar-se para si mesmo e não para os outros. Onde possa esconder-se. Acho de algum modo muito mais suportável estar sempre só do que nunca o poder estar. Estudava quando era jovem para brilhar, depois para adquirir sabedoria, agora para divertimento do espírito. Nunca pelo ganho que pudesse ter. Os livros têm muitas qualidades agradáveis para aqueles que os sabem escolher. Mas não há nenhum bem que não custe o que vale. O prazer dos livros não é um prazer simples e puro, assim como não há outro qualquer que seja. Este tem as suas incomodidades e bem pesadas. A alma encontra aí o seu melhor exercício. Mas o corpo, de cujo cuidado também não esqueço, fica durante esse tempo sem atividade e fica abatido e entristecido. Não sei de excesso mais prejudicial para mim, nem que eu mais devo evitar do que o declínio da idade em que me encontro. Fiz a leitura de uma seleção, uma pequena seleção de alguns trechos de ensaios do Montaigne, que está no volume 12
da Clássicos Jackson. Eu já falei para vocês também que é uma coleção clássica obrigatória do Brasil. Uma das mais antigas do Brasil, coleção clássica. Tá? Número 12, pensadores franceses. É o fim de nossa primeira jornada da noite.